Fala, meu povo! Regis aqui de Fortaleza. Bom, gente, eu não sei sinceramente qual o sentimento de vocês em relação a esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é de preocupação, como de todo mundo, né? Mas eu falo mais especificamente de qual será o desfecho de tudo isso, sabe? Dessas manifestações, dessa esperança de que o presidente tenha uma carta na manga, vá fazer alguma coisa. Olha, é muita história, sabe? Muita coisa sendo falada. A gente, sinceramente, não sabe exatamente em quem acreditar. Esse, pelo menos, é o meu sentimento, né? Não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas é o sentimento que eu tenho atualmente. É um misto de esperança, certeza, esperança e dúvida, sabe? É, e como eu disse, muita gente fala muita coisa e a gente fica meio que sem saber em quem e no que acreditar, né? Nessa última semana eu vi algumas coisas que me deixaram tanto quanto preocupados. Inclusive, uma delas eu trouxe aqui para o canal, eu postei no vídeo, que foi de uma fala da deputada estadual lá de São Paulo, a Janaína Pascoal, né? Ela fez um vídeo preocupada com essas consequências, né? Qual será o desfecho disso, né? E é realmente algo que deva ser muito que as pessoas devem prestar atenção, né? Porque o que foi que ela alegou, né? Que o fato do presidente não falar nada faz com que muita gente, aliás, além de não falar nada, é, ele não fala algo, o pouco que ele não fala algo diretamente, né? Da última fala dele, né? Ele falou que vai fazer tudo que for possível dentro, como ele sempre falou, né? Dentro das quatro linhas, como ele fala, né? Que ele vai fazer alguma coisa, né? E assim, mas ao mesmo tempo há uma inércia, né? E a gente não sabe exatamente o que vai ser e muito menos quando vai ser isso, né? Da forma que vai ser. E aí as pessoas interpretam, a grande maioria interpreta como sendo uma ação do exército, e vai exigir o código-fonte para ter certeza, afinal de contas, da lisura de como foi lá o processo, né? De colocar os votinhos lá dentro das caixinhas, né? E eu achei muito pertinente a preocupação dela, né? Haja visto que hoje essas pessoas que estão lá, estão se manifestando, elas estão começando a ter consequências que são muito graves, né? Que são muito graves e se não acontecer uma reviravolta, será gravíssimo, né? Porque essas pessoas estão começando a enfrentar problemas com a polícia, vão enfrentar processos, vão enfrentar multas, vão enfrentar problemas, processos judiciais, né? E isso é algo extremamente preocupante, porque se essa situação não se reverter, de forma que, vamos supor, se revertesse tudo isso e
o presidente conseguisse provar que houve lá um problema, uma manipulação, né, e fosse feito um novo processo eleitoral, né, ele conseguiria, por exemplo, uma das coisas que ele poderia fazer seria anistiar todas essas pessoas desses processos, dessas multas. Porém, se isso não acontecer, o outro governo não irá fazer isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que, não sei se vocês viram essa semana, mas o Flávio Dino, que será o novo ministro da Justiça, né? Caso o governo, né, dito eleito, ele realmente assuma, ele falou muito claramente que a polícia, ele vai botar a Polícia Federal para retirar esse pessoal. E assim, se o Bolsonaro não usou o exército até agora, o PT chegando lá, ele com certeza vai usar. Ele, sem dúvida, ele vai usar, mas ele vai usar contra o povo. Né? Ele vai usar para obrigar o povo a sair das ruas. Né? E isso é muito preocupante, porque assim, qual vai ser o desfecho disso? Né? Qual vai ser o desfecho? Né? Nós temos aí pessoas que estão sendo multadas, estão sendo processadas, estão sendo presas, gente do povo, gente da população, pessoas que não têm foro privilegiado, né? Não tem foro de prerrogativa de função, né? Que não deveria estar sendo processado pelo STF, mas estão, né? Não só processadas, como presas. E é muito preocupante isso. Então, assim, a deputada falou isso. Ontem eu vi uma entrevista do deputado Ottoni de Paula, que é uma das pessoas, é um deputado federal pelo Rio de Janeiro, que também está sofrendo as consequências dessa eu não sei nem como é que eu falo, né? Dessas atitudes que o STF vem tomando, principalmente na pessoa do Moraes, né? Do ministro Moraes. E ele falou nessa entrevista que o povo deveriam ir para suas casas porque o presidente não vai tomar nenhuma atitude. Tá? Pessoal, não espere, porque não vai acontecer uma reviravolta nesse sentido, né? Porque assim, o povo espera, como eu falei já, o povo espera que o presidente faça alguma coisa, bote as Forças Armadas para agir. Né? E aí ele quando ele dá entrevista, ele fala que vai agir dentro da lei, né? Que for possível ele vai fazer dentro da lei, mas o que é possível? Porque se ele tomar uma ação de acionar as Forças Armadas, que é constitucional, está dentro da lei, é uma coisa. Se ele vai tentar agir ingressando com processos judiciais, recursos e tal, também é uma ação dentro da lei. Mas que a gente sabe, essa segunda, a gente sabe que não vai dar em nada. Né? Que não vai dar em nada, porque as pessoas que vão julgar estão sendo justamente as que estão tomando essas ações contra o povo, contra o governo, né? Então, sabe, isso não vai acontecer. E assim, tenho visto também muitos jornalistas, né, falando, né, que o presidente errou
e que também não acreditam mais, e que o presidente errou quando aceitou esse jogo, e realmente eu concordo, eu acho que no aspecto de... O primeiro erro foi quando, salvo engano, em 2019, o STF impediu de que o presidente ele nomeasse o chefe da Polícia Federal, e ele falou, espraguejou, né, mas aceitou. Né? Aceitou, acabou acatando uma decisão que não era legal, porque era uma prerrogativa dele, exclusiva dele, de fazer essa nomeação. E no momento que ele aceitou, é aquela coisa, quando você baixa a cabeça para o seu inimigo fica mais forte. E aí ele vai crescendo, crescendo, e foi isso que aconteceu. Sempre falando, sempre chamando canalhas e tal, mas não tomavam uma postura, né, de realmente enfrentar essa situação. E aí o inimigo ele foi só crescendo, crescendo e tomando mais força e tomando mais fôlego e indo para cima, de forma que o seu inimigo ele passa a perceber que você não vai tomar atitude nenhuma. É aquela velha história, né? Que cachorro que ladra não morde, né? Então o seu inimigo vai ficando mais à vontade, né? E assim ele vai indo cada vez mais para cima de você e aumentando cada vez mais o espaço que ele vai tomando no seu território, digamos assim. E eu concordo que esse foi um grande erro. No entanto, o resto de toda a situação, na minha opinião, o presidente não tomou nenhuma atitude porque ele não tinha o apoio das Forças Armadas. Certo? Essa é a minha opinião. E não é de hoje. Os meus amigos mais próximos, pessoais, com quem eu converso sobre esses assuntos, eu já venho falando isso há 2 anos. Estava muito claro que ele não tinha o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas estavam ali no governo como um quadro emoldurado para dar um certo temor, né? Nos seus adversários, né? Que eram todos, né? Eram os outros 2 poderes, né? Nos 2 primeiros anos de governo, tinha lá o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, né? E foi o que ele pôde fazer para atrapalhar o governo, ele fez. Depois que mudou para o Lira, que foram os 2 últimos anos, está sendo, né? Ficou um pouco mais tranquilo, mas apenas um pouco mais tranquilo, né? Mas já a situação no Senado, ela foi a perseguição do Senado, ela foi forte, intensa nesses 4 anos. Os 2 primeiros anos com o Alcolumbre e nesses 2 últimos anos, né, que está terminando esse ano, com o Pacheco, que foi ainda pior. Pelo menos, eu considero pior do que com o Alcolumbre, né? Então, assim, ele não teve esse poder. E a prova é tanta, que agora, recentemente, a gente viu lá, com o jornalista Paulo Figueiredo, falou que tinham, mesmo com tudo isso que aconteceu, né? Com toda essa interferência que houve em todo o governo, né? Essa ingerência, principalmente do Poder Judiciário no governo federal e principalmente agora, mais recentemente, no período eleitoral, ainda tinham 3 generais que estavam criando ali uma instabilidade nas Forças Armadas de forma a atrapalhar
o presidente em alguma tomada de decisão. Olha, atrapalhar o presidente numa tomada de decisão, porque dizem, né, que os generais eles só agem em consenso entre todos, os 14 ali, né, que são os generais 4 estrelas que estão no comando, só agem em consenso. E tinham 3, né, o do comando do Nordeste, do Sudeste e do Sul, que estavam ali divergindo, não querendo que as Forças Armadas entrassem nessa situação, né, intervissem nessa situação, né? E aí fica muito claro. E é claro que o Poder Judiciário, eles sabem disso. Meu povo, os generais nas Forças Armadas, certo? São aqueles que estão lá no topo da hierarquia. E é aquela parte mais politizada das Forças Armadas, certo? Todos esses generais, eles têm muita influência política, certo? Eles têm muita influência política e eles também são muito influenciados politicamente, certo? Por isso que eu falei em outro vídeo aqui que o Moraes tomava todas essas decisões absurdas da forma como fazia, sem nenhuma preocupação, porque é claro que ele tinha informações lá de dentro da caserna que nada ia acontecer, né? Eu duvido muito que caso ele não tivesse essas informações, ele tomaria essas atitudes. Eu duvido muito, né? Então, assim, eu acho que isso é o que aconteceu, foi por isso que o presidente não tomou essas atitudes, e hoje dizem que hoje existe um consenso dentro das Forças Armadas, né? Inclusive, alguns desses generais foram modificados, né? Parece que se eu não me engano, foi o do Sudeste, que agora essa semana ele foi mudado, não é mais o general que estava causando esse problema, e disse que o general do Nordeste não é mais. Essas foram as informações que eu obtive na mídia essa semana. O general do Nordeste não é mais problema, né? E que o general do Sul também vai ser mudado. Certo? Mas assim, de fato, a gente não sabe o que é que o presidente vai fazer, quais as atitudes que ele vai tomar. E é justa essa preocupação com essas pessoas que estão na rua, por causa de tudo isso que vem acontecendo, né? Por causa da pressão do judiciário, porque agora essas pessoas estão tendo problemas com a polícia, estão sofrendo com processos, com multas, com prisões, e a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso. Porque uma das coisas que a deputada Janaína Pascoal pediu foi que o presidente ele fosse mais claro na mensagem dele com essas pessoas. E eu também acho que deveria ser, sabe? Porque, como eu disse, se essa situação, se o presidente realmente não tiver uma carta na manga para reverter essa situação, e hoje, na minha opinião, o que eu conheço de lei, de Constituição, a única carta que ele poderia jogar na mesa e mudar essa situação seria uma intervenção das Forças Armadas. E quando eu falo intervenção das Forças Armadas, eu não estou dizendo uma intervenção no Brasil, mas uma intervenção do ponto de vista de ela ser o moderador entre os poderes, né? De organizar a coisa ali e colocar cada um poder no seu lugar, certo? Sem que haja mais essa desarmonia e essa ingerência de um poder no outro. Certo? Então essa é a visão que eu tenho hoje. E isso me deixa muito preocupado, né? Fico preocupado dos dois lados. Se acontecer e o que vai... aliás, se acontecer e se não acontecer, né? Porque se acontecer, nós vamos ter consequências, claro. Nós não vivemos mais em 64, muita coisa mudou de lá para cá. Porém, eu acho que, na minha opinião, eu acho que essas consequências que viriam de uma
interferência das Forças Armadas, nesse sentido que eu falei, iria gerar algum problema, mas eu acho que no final será uma situação menos pior do que se nada for feito. Porque acho que é visível que nós estamos caminhando para uma, digamos assim, uma formalização, inclusive através de leis, porque já existem várias leis aí, sendo do Renan, daquele outro senador lá, de que agora me falhou o nome, né? Aquele lá da voz fina lá do Acre, do Randolph, do próprio PT, né? No intuito de calar o povo, né? Ou seja, de tirar direitos de expressão, de manifestação, enfim, essas leis que estão sendo propostas aí, né? E é claro que o PT realmente chegando ao poder, isso vai fatalmente acontecer. Então, assim, eu acho que uma intervenção militar seria menos grave a longo prazo. De início seria muito ruim, mas a longo prazo o povo sairia fortalecido. No contrário, eu acho que não. Sabe? Mas não sei o que é que vai acontecer. Ninguém sabe, né? São 1000 teorias, né? Tem que esperar a diplomação, ou tem que esperar isso, ou tem que esperar aquilo, mas a realidade que está posta segundo o Judiciário, né? A Suprema Corte Eleitoral, Lula será o próximo presidente e dia 1º ele assume. Hoje essa é a situação posta. Se acontecer algo diferente disso, a gente não sabe. Mas o povo tem que ser esclarecido disso. O povo tem que saber o que é que vai acontecer. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, se o exército não for usado agora pelo presidente para que isso seja feito, para usar o seu papel de moderador constitucional e colocar cada poder no seu devido lugar, ele será usado depois pelo próximo governo para... Eu não vou usar a palavra que eu ia falar, mas será usado contra o próprio povo. Certo? E isso é muito preocupante. Okay? Então é isso. Tá? O que é que você acha dessa situação? Deixa a sua opinião. Ok? Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha. E vamos aguardar. É o que nos resta. Forte abraço a todos.